Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, recordam-se das últimas aulas, nas quais estávamos estudando as vírgulas, né? E eu me lembro muito bem de eu tentar deixar bem claro para você que vírgula é uma questão sintática e não de pausa ou de entonação, né? Então você tem que conhecer os termos sintáticos para entender vírgula, saber o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é uma adjunta adverbial, o que é um vocativo e tudo mais, para você compreender as vírgulas, né? Não dá para ir pela intuição, quer dizer, você pode até tentar, mas o correto mesmo é a gente usar nosso conhecimento de análise sintática aplicado à frase, ao período, e assim concluir onde devemos colocar vírgula. Certo? Comecei nossos estudos pela vírgula proibida, porque eu acho mais grave, né? Eu acho não, né? É mais grave você colocar uma vírgula onde não poderia ter colocado do que você esquecer de colocar uma vírgula onde deveria ter colocado. Ambos são erros que você não deve cometer. Porém, eu acho que colocar uma vírgula entre o sujeito e um predicado é gravíssimo. Então essas vírgulas que nós vimos, né, aqui, elas não podem aparecer porque são erros graves, né? Na redação do Enem a gente identificou algumas também neste exemplo. E não só separar sujeito do predicado é um erro grave, como separar demais termos integrantes do restante da frase também é um erro gravíssimo, né? Então o teu orgulho, sendo objeto direto de cobrir, não deve ser separado com vírgula. Bom, e aí vimos algumas vírgulas que são permitidas, na verdade são obrigatórias, né? Que tem que estar. Então vimos as vírgulas proibidas e em seguida as vírgulas obrigatórias. E é o que nós vamos seguir fazendo hoje, né? Com uma vírgula muito importante. A vírgula do vocativo, ela é bem tranquila pra gente, né? Olha, está se dirigindo aos poltrões, portanto a gente separa uma vírgula, né? Está se dirigindo a potestades, então separamos como vírgula o vocativo, né? E essa que é muito interessante, que a aplicação de uma vírgula na mesma sequência de palavras gerou diferentes enunciados. Um em que escravo é adjunta de nominal de trabalho, na outra que escravo é vocativo. Por quê? Porque temos uma vírgula separando o vocativo. E não temos vírgula separando adjuntas de nominais do núcleo, né? Bom, para separar termos compostos, a vírgula também é bastante importante. Como assim? Quando a gente diz aula de ciências, de inglês, português, matemática, geografia e história, tudo isso é adjunta de nominal de aula. Então, uma sequência de mesmo termo sintático, um termo sintático composto, né? Vários núcleos desse adjunto de nominal, ciência, inglês, português, matemática, geografia, história. Então, uma sequência de mesmo termo sintático tem que ser separada por vírgulas. Uma sequência sobre respeito, políticas, éticas, cidadania, né? Não é só ciências, história, português, matemática, né? Tem os amigos, as brincadeiras, professores, então lá, uma sequência de predicativos de sujeito, ciência, história, português, matemática. Separa a sequência de mesmo termo sintático com vírgula. Tem os amigos, as brincadeiras, professores, amigos, brincadeiras. Os amigos, as brincadeiras, professores são objetos diretos do verbo ter. Então, amigos, brincadeiras, professores, temos que separar com vírgulas, porque são uma sequência de mesmo termo sintático. Ok? E se você esse tipo de vírgula aqui, você já conhece lá da ensino fundamental 1, né? Você nem sabia porque que você usava essa vírgula, mas você já sabia usar. Então, aqui eu só estou esclarecendo o nome dessa regra, mas ela é intuitiva para você. O que eu queria abordar mesmo com vocês hoje é essa aqui, ó. A vírgula que separa o adjunto adverbial deslocado. Essa é a vírgula importante pra gente, né? Essa é a vírgula que é super importante pra gente. E a primeira que realmente é mais difícil, digamos assim, né? As outras você fazia quase que intuitivamente. Mas essa realmente é uma vírgula que você tem que aprender a usar
Alguns aí eu acho que fazem isso intuitivamente, e agora nós vamos dar um nome para isso, e os que não fazem, agora é a hora de aprender, né? A vírgula do adjunto adverbial deslocado. Como assim o adjunto adverbial deslocado? Ó, primeiro, ele começou a beliscar as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Vamos lá. Vamos pegar o verbo, ó. Começou, lá no primeiro quadrinho, começou. Quem é que começou? Ele. Geralmente as orações são sujeito, verbo, objeto. O que ele começou? A beliscar entre as refeições. Geralmente as orações são sujeito, verbo, objeto e depois o adjunto adverbial. Olha como é que o primeiro foi deslocado lá para o início da frase. A minha oração não está começando com o sujeito. Antes de colocar o sujeito, coloquei um adjunto adverbial, né? Olha o depois, né? Ele começou a comer sanduíche entre refeições depois. O depois, que é o adjunto adverbial, tem que vir no final da oração. Se eu resolvo começar a minha oração com ele, então tem que ser separado por vírgulas. Olha o agora, que é o adjunto adverbial, também iniciando a oração. O agora, ou qualquer outro adjunto adverbial, vem lá no final da oração. Quando eu resolvo deslocá-lo para o começo da minha oração, ou seja, eu não começo a minha oração com o sujeito ele, depois com o verbo comer, depois com o objeto direto, para terminar com o adjunto adverbial. Não, eu coloco o adjunto adverbial no começo, deslocando esse adjunto adverbial do lugar original dele. Então eu tenho que isolá-lo com uma vírgula, eu tenho que separá-lo do restante da oração com uma vírgula, ok? Então agora, vírgula, né? Então essa vírgula que isola adjuntos adverbiais deslocados é muito importante para a gente, né? Por exemplo, ó, 75 anos depois de Hiroshima, perigo nuclear ressurge em novo tabuleiro geopolítico. São notícias que eu peguei aqui, ó, né? Então, cadê o verbo? Ressurgir. O que vai ressurgir? O perigo nuclear. Perigo nuclear é o núcleo. Perigo nuclear é o sujeito. É o núcleo. É nuclear, núcleo. Não, perigo nuclear é o sujeito de ressurge, né? Onde que vai ressurgir? Ó, vem aí o adjunto adverbial de lugar em novo tabuleiro geopolítico. E o adjunto adverbial de tempo, 75 anos depois de Hiroshima. Pô, mas esse adjunto adverbial de tempo está lá no começo da oração. Bom, se você resolveu, você pode começar a sua oração do jeito que você quiser. Mas não quer começar com o sujeito, depois o verbo, depois o objeto? Não quero, professor. Quero começar com o adjunto adverbial, porque eu acho que deixa mais interessante. Beleza, então você vai ter que colocar uma vírgula. 75 anos depois de Hiroshima, perigo nuclear ressurge em novo tabuleiro geopolítico. Ok? Gasolina e energia elétrica puxam alta nos preços em julho. Cadê o verbo? Puxam. Quem que puxa? Gasolina e energia elétrica. Olha, comecei minha frase com o sujeito, gasolina, energia elétrica. Comecei a frase com o sujeito. Cadê o adjunto adverbial? Em julho, né? Em julho, lá no final da frase, lá no final da oração. Então tudo bem, ele está na posição correta dele, digamos, na posição original. Não é que seja incorreto colocar em outro lugar, né? Mas na posição original do adjunto adverbial, que é o final da oração. Bom, se ele está na posição original, não tem vírgulas. Essa manchete não tem nenhuma vírgula. O adjunto adverbial está no lugar mais comum dele, que é o final da oração, ok? Sem nenhuma vírgula aí. Após a mobilização, família de motoqueiro que perdeu a perna em BH recebe mantimentos e fraldas. Cadê o verbo? Recebe. Quem é que recebe? A família de motoqueiro que perdeu a perna em BH. Tem até uma oração, tem outro verbo ali, perdeu, que compõe uma oração subordinada adjetiva de motoqueiro, né? Motoqueiro sem perna, motoqueiro bonito, motoqueiro feio, motoqueiro inteligente, motoqueiro despernado, né? Vamos pensar, que perdeu a perna. Que perdeu a perna em BH é adjunto adnominal de motoqueiro, né? É a característica do motoqueiro. Que perdeu a perna em BH é uma oração subordinada adjetiva restritiva de motoqueiro, né? Perdeu o verbo, o sujeito dele oculto, a perna, objeto direto, em BH, adjunto adverbial de lugar. Observe que dentro dessa oração subordinada, o em BH está no final dela, então tá tranquilo, não tem vírgula, né? Mas agora vamos concentrar na oração principal, que é a oração do recebe, né?
família de motoqueiro que recebeu a perna integral recebe mantimentos e fraldas. Quem é que recebeu o quê? A família do motoqueiro que perdeu a perna recebeu, então o sujeito recebeu o quê? Mantimentos e fraldas, objeto direto. Após mobilização é adjunto adverbial de tempo dessa oração. Deveria estar lá no final da oração, mas alguém resolveu deslocá-la para o começo. Bom, então tudo bem, não há problema nenhum nisso. Então vamos ter que colocar a vírgula separando, ok? A partir de agora, aumentam os mosquitos e suas vendas também. E aí? Pensando aí, você acha que tem que ter uma vírgula? Onde que você acha que tem que ter uma vírgula? Você acha que não tem uma vírgula? Responda aí para mim. Tem uma vírgula aí? Olha, o que vai aumentar? Cadê o verbo? O verbo é aumentar. O que vai aumentar? Os mosquitos e suas vendas também. Os mosquitos e as suas vendas aumentam. Esse é o sujeito. A partir de agora, é um adjunto adverbial de tempo. Olha, é quando que elas vão aumentar? Elas vão aumentar a partir de agora. Bom, se eu joguei meu adjunto adverbial de tempo lá para o início da oração, sinto muito dizer distribuidora Disdal, mas nesse cartaz aí você teria que ter colocado uma vírgula depois do agora, desculpa. Depois do agora. Olha lá, ó. A partir de agora, aumenta os mosquitos, suas vendas também. Ok? Muito bem. Isolando o adjunto adverbial de tempo que está no início da oração, o adjunto adverbial deslocado. Olha essa resposta aqui que um aluno deu em uma prova, né? Uma resposta até muito bem construída, o aluno realmente entendeu a matéria, conhece o conteúdo que nós trabalhamos, tudo mais, né? Será que ele cometeu algum erro de uso de vírgulas? O artigo lido revela que não existe uma variedade linguística errada. Segundo o sociolinguista entrevistado, as pessoas adequam a fala e a escrita de acordo com o público e o ambiente. Porém, com o passar do tempo, a língua utilizada no cotidiano da maioria das pessoas, a norma padrão, sofre modificações frequentes e diferindo ainda mais da norma culta, modelo gramaticalmente correto. O aluno até que escreve extremamente bem, né? Olha só. O artigo lido revela que não existe uma variedade linguística errada. Nada, tudo certo aí. Segundo o sociolinguista entrevistado, as pessoas adequam a fala... Opa, cadê o verbo? Adequam. Cadê o sujeito? As pessoas. Olha, segundo o sociolinguista entrevistado, é um adjunto adverbial de conformidade. Lembra que a gente falou desse adjunto adverbial? Segundo fulano, conforme fulano. Então, se é um adjunto adverbial, tem que ter uma vírgula ali separando esse adjunto adverbial. Certo? As pessoas adequam a fala e a escrita de acordo com o público e o ambiente. Porém, eu só fico me perguntando, será que não, em vez daquela vírgula, não seria melhor um ponto final, né? Segundo os seus linguistas, as pessoas adequam a fala e a escrita de acordo com o público e o ambiente. Ponto final. Porém, com o passar do tempo, a língua utilizada no cotidiano... Cadê o verbo? Sofre modificações. O que sofre modificações? A língua utilizada no cotidiano da maioria das pessoas. A língua utilizada no cotidiano da maioria das pessoas, a norma padrão, sofre modificações. E com o passar do tempo? É um adjunto adverbial de tempo. Então se ele está no início da oração, quer dizer, não começamos a oração com o sujeito e sim com o adjunto adverbial, tem que isolar esse adjunto adverbial com vírgulas, né? Porém, com o passar do tempo, isolado com vírgulas, a língua utilizada no cotidiano da maioria das pessoas, a norma padrão, é um aluno que escreve bem, né? Ele sabe empregar, por exemplo, como é que chama isso, gente? Perdi a palavra aqui. Um aposto, né? A norma padrão é a língua utilizada no cotidiano da maioria das pessoas. O aposto separado com vírgulas, perfeito. Esse aluno escreve bem, mas mesmo assim ele comete uns errinhos de vírgula. Para você ver, então, que todos nós temos que ficar atentos com vírgula, né? Sofre modificações frequentes, diferindo ainda mais da norma culta, modelo gramaticalmente correto. O modelo gramaticalmente correto também é aposto de norma culta, então, separado com vírgula. Muito bom o que esse aluno escreve, né? Parabéns para esse aluno. Acho que não tem mais nenhum exemplo aqui de vírgulas.
A próxima vírgula, justamente que a gente vai estudar, é para isolar o aposto explicativo, mas vamos deixar para nossa aula ao vivo. Hoje eu queria mostrar para vocês justamente essa vírgula que isola o adjunto adverbial deslocado. Acho que ela é extremamente importante para a gente e por isso que eu vou até deixar uma atividade para você fazer no final dessa videoaula, para que você treine ainda mais e chegue na próxima aula pronto para a gente dar sequência nessa matéria e você entender a vírgula do aposto, ok? Um grande beijo para você.